Boa noite, gente, tudo bem? Olha aqui a gente mais uma vez para fazer mais um bate-papo, para trazer mais um assunto. Dessa vez nós vamos falar um pouco sobre a importância de pensar o aterro sanitário como fonte de renda sustentável. Essa semana, ela é uma semana que o Plano Nacional de Resíduos Sólidos completam 10 anos, e aí eu convidei para esse bate-papo o Tiago Chuba, que é formado em Engenharia Ambiental pela PUC e é mestre em Energia na Agricultura pela UniOeste. E também o professor Valdemir Aleixo, é biólogo, é doutor em Agronomia, é professor universitário e é sócio da empresa Suporte, Perícias e Serviços. Qual que é o nosso desafio de proposta nessa conversa de hoje? Como eu falei para vocês, a cada live a gente traz um assunto que é de interesse da população, que é de interesse coletivo, que é de interesse do município, que é de interesse do Estado e que é de interesse do nosso país. Primeiro, que é um assunto que as pessoas, na sua grande maioria, não acompanham no dia a dia. Então, a ideia aqui é mostrar um pouco do roteiro que o lixo faz. Aí da sua casa, o lixo que você separa aí na sua casa, até ele chegar no aterro sanitário. Toledo hoje tem em torno de 142 mil habitantes. A projeção, gente, para 2035 é de 191 mil habitantes. Nós vamos subir de 45 mil domicílios para 62.500 domicílios. Então, é o seguinte, é preciso sim a gente debater esse assunto, entrelaçar a responsabilidade do poder público, dos órgãos governamentais, estaduais, as entidades empresariais e a sociedade organizada. É um conjunto. E você que está aí assistindo nesse momento, tenta imaginar junto comigo, com o Aleixo e com o Chuba. Como é que faz a separação do seu lixo na sua casa? Você está fazendo? Quando tem pilha de relógio, quando tem lâmpada, como é que você faz a destinação desse material? Você faz a destinação correta dos seus resíduos sólidos? Você acha que todo material que você separa na sua casa que é reciclável, realmente é reciclado? E aí tudo isso e muito mais a gente vai conversar agora aqui junto com o Aleixo e junto com o Chuba. Só para fazer uma saudação, boa noite, Chuba. Boa noite, Roberto, tudo bem? Agradeço a oportunidade de estar aqui. Acredito que esse debate, essa conversa, né, essa live é importantíssima, visto que muitos munícipes de Toledo, e não só de Toledo, mas no estado do Paraná como um todo, ainda não têm o conhecimento do que é a gestão de resíduos, o que é a coleta, como separar em casa, para onde que ele vai. Antes ele passa por uma central de reciclagem, vai para o aterro, tem compostagem, não tem. Então a gente está aqui para contribuir, trazer um pouquinho da experiência vivida aí durante esse tempo de formação e de trabalho, né? E vamos lá, cara, vamos lá. Ô Aleixo, boa noite, uma saudação sua aí. Boa noite, Roberto, boa noite, Chuba. Prazer estar aqui, Roberto, obrigado pelo convite. E, sem dúvida nenhuma, é um assunto, um tema muito importante. A gente evoluiu ao longo do tempo. Eu trabalho nessa área de gestão ambiental, educação ambiental, desde a minha época de graduação, isso data aí o início dos anos 2000. E, assim, o que eu venho observando é uma evolução, né? E a gente precisa efetivamente evoluir. Evolução em qual sentido? Saímos de um panorama de educação ambiental, não que não seja importante, obviamente tem a sua importância até para criar uma mentalidade ambientalmente correta, mas passamos por um momento de gestão. A grande diferença entre educação ambiental e gestão ambiental está especificamente nas ações, nas práticas do dia a dia. Então, falar de resíduos sólidos, estamos falando de saúde pública, estamos falando de controle de doenças, que
que, em tese, né, são veiculadas aí por esses lixões, por esses aterros, quando não sanitários, né? No aterro sanitário, a gente vai falar mais à frente, tem um controle melhor e maior dessa condição de poluição. E é isso aí, as políticas públicas, né? Existem gargalos para isso. Um dos gargalos, sem dúvida nenhuma, está no comportamento individual da sociedade e também o gargalo de investimento público, né? Os municípios estão endividados e, com isso, né, a questão ambiental ela fica à margem da gestão pública. E, naturalmente, a consequência é essa, né? Uma gestão bastante deficiente, deficitária sobre esse aspecto dos resíduos sólidos urbanos. É isso aí, vamos lá. Legal, Aleixo, legal, Chuba, mais uma vez, obrigado por aceitar o convite aí para a gente falar desse assunto tão importante. Tem uma frase de um engenheiro americano, William Edwards, ele fala o seguinte, que não se gerencia aquilo que não se mede. Não se mede o que não se define. Não se define o que não se entende. E não há sucesso no que não se gerencia. Olha só que interessante. Não se gerencia aquilo que não se mede, então é preciso ter um panorama daquilo que vai se gerenciar, você tem que saber, ter um planejamento. Não se mede o que não se define, não se define o que não se entende. Então, nesse assunto, é preciso entender o assunto profundamente para a gente saber o que está falando, para saber como é que está agindo, seja no aterro, seja no lixão, seja no aterro sanitário. E por isso que nós convidamos hoje 2 técnicos, 2 profissionais especializados da área para a gente falar sobre esse assunto tão importante nesse momento, nessa semana, que no dia 2 agora, completou 10 anos do Plano Nacional de Resíduos Sólidos. E nessa semana, dessa data, que completa os 10 anos, essa lei ela é um marco muito importante. E ela mostra, a partir desse momento, que o Brasil apontou assim, para o mundo de que estávamos preocupados, buscando caminhos, soluções adequadas para o manejo do nosso resíduo sólido e da limpeza das cidades, porque disso a gente fala também. E é óbvio que ainda nós estamos muito longe ainda de atingir a meta que era acabar com os lixões de 2014, que era a meta do Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Até pela dificuldade, como o Aleixo citou nesse exato momento, a dificuldade que os municípios têm para tratar sobre essa realidade. E são muitos municípios do Brasil que ainda têm lixões. E são muitos municípios que nem aterro tem ainda. Não é, Aleixo? É isso aí. Mais de 3.000 municípios no Brasil estão ainda com uma condição de disposição final, né? Ou seja, o depósito final de todo esse material que nós produzimos no dia a dia de forma inadequada, né? Seja em valas ou lixões, e a situação ela é bem caótica. Quando nós falamos de resíduos sólidos urbanos, nós estamos falando, em suma, de saneamento básico. Então, é uma condição imprescindível para manter a nossa qualidade de vida, né? Então, quando o saneamento básico ele está deficiente ou deficitário, isso reflete automaticamente na nossa perda da melhoria da qualidade de vida. Então, isso é um reflexo natural aí, né, infelizmente, dos processos. Ô, Chuba, como é que você vê essa realidade aí? Nossa. Então, eu vejo que o Paraná está à frente, comparado com o Brasil aí, anos-luz à frente, né? Até se tratando de saneamento básico, a gente tem todos os eixos aí. Peço desculpa porque as lives a gente faz em casa, então normalmente você tem algumas reformas por aí, né? Resíduo da construção sendo gerado aqui. Mas vamos lá. Então o Paraná tá bem à frente, a gente tem água, abastecimento, tem recurso hídrico disponível, a gente tem recurso hídrico para fazer o tratamento e a disposição desse esgoto tratado, né? A gente tem a parte de varrição, então o Paraná está bem abastecido desses serviços, né? Acho importante, antes de falar de aterro sanitário, entender de onde que vem o nosso resíduo, né? Então hoje assim, a gente tem a denominação popular que é o lixo, né? Mas o que o lixo é?
ele é o resíduo sólido, é a denominação técnica dele, né? Então, o resíduo é o que sobra, é o resto. E o sólido é o estado físico. E aí a gente comentou sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? Lá ela traz várias classificações para os tipos de resíduos. Aí entra os resíduos sólidos urbanos, que é o que a gente está tratando hoje aqui, né? Que é o resíduo orgânico, o rejeito e o reciclável, que entra nessa fatia. Depois a gente pode citar resíduos de limpeza urbana, resíduos industriais, serviço de saúde, construção civil e por aí vai. É importante citar que é responsabilidade dos municípios, e até tem uma lei específica que trata sobre isso, né? Que a coleta dos resíduos sólidos urbanos e a limpeza pública e a sua destinação final, o tratamento desses resíduos sólidos, é atribuição do município, né? Tanto legislar sobre esses assuntos, né? Quanto organizar os serviços públicos em relação a ele. E aí a gente vem para os resíduos sólidos urbanos, que é o que? São os resíduos recicláveis, os orgânicos e os resíduos reaproveitáveis e os rejeitos. Então, resíduos recicláveis é o que a gente consegue de fato reciclar, o orgânico é o que se decompõe, pode ir por um processo de compostagem, né? E os reaproveitáveis é que não precisa passar por um processo de tratamento, como os recicláveis, para recuperar ele. A gente pode reaproveitar ele, por exemplo, numa algo artístico, enfim. E o rejeito é aquilo que não tem mais utilidade. E aí sim é a única parcela que vai para o aterro sanitário, né? Qual que é o fator gerador disso? Consumo. Praticidade, o dia a dia, corrida, faz com que a gente procure produtos que sejam mais práticos. E com isso, nós temos uma geração de resíduos exponencial, né? É muito grande, justamente porque embalagens, longa vida, a durabilidade dos produtos. Então, tanto a indústria quanto os consumidores estão muito preocupados nessa praticidade, o que naturalmente vai gerando aí um volume muito maior de resíduos. Só para vocês terem uma ideia de números, né, falando de números, nós temos aí o ano de 2019 um acumulado de 79 milhões de toneladas de resíduos sólidos produzidos no Brasil. Então é muito resíduo, né, que, via de regra, fica aí para as futuras gerações darem um jeito nisso, né, porque a decomposição, né, para que esse material possa, de forma com que ele está acondicionado, voltar para a natureza sem degradar, milhares e milhares de anos. Então, a gente está, ano a ano, né, acumulando esses resíduos, deixando aí para as futuras gerações. É uma herança maldita, né, que a gente está deixando, infelizmente. Então, e tem uma crescente, né, claro, economia estabilizando, poder de consumo, poder de compra, né, faz com que a consequência seja a maior geração de resíduos. Só para vocês terem uma ideia, né, o Roberto falou aí de 10 anos, né, do Plano Nacional de Gerenciamento de Resíduos Sólidos. Nesses 10 anos, a BRELP, que é a Associação Brasileira de Empresas de Limpezas e Serviços para áreas urbanas, ela aponta que há um crescimento anual de 1% no volume de resíduo produzido. E, comparativamente, a reciclagem está estagnada, ela não cresce, não aumenta, né? O poder de triagem, o poder de separação desses materiais e encaminhamento para reciclagem, ou seja, para dar um destino adequado, né? Para utilizar novamente esses resíduos como um novo produto, um subproduto, né? Mesmo que seja de menor qualidade, mas que tenha um destino adequado. Ô, Chuba, você estava falando agora há pouco, antes da gente, inclusive, falar mais sobre a questão do aterro e sobre a questão dos lixões, do aterro sanitário, para a gente falar um processo um pouco antes, né? E, gente, quando eu pensei em convidar o Aleixo e o Chuba para a gente conversar sobre esse assunto, é para que a gente possa também fazer essa reflexão de como a gente está fazendo em casa. E a outra é o seguinte,
eles dois trazem dados hoje aqui para a gente de algo que muitas vezes a gente não fica sabendo. Eu conversava antes com o Chuba e falava o seguinte: Chuba, quando eu morava lá em Barra do Garça, no Mato Grosso, que eu era adolescente, o lixão da minha cidade, que não era aterro sanitário, naquele momento era lixão, ele ficava a 15 quilômetros da cidade. Então, é um lugar distante e que distante dos olhos da sociedade. Então, é algo que a gente não fica sabendo como é que está, como que está poluindo, como é que está prejudicando a natureza. E aí, isso a gente também vai falar hoje para quê? Para esclarecer a sociedade de como que é a realidade. Às vezes pode ser muito melhor do que isso, às vezes pode ser muito pior, mas a responsabilidade só da gestão pública não é, gente. Eu já falei antes no começo. A responsabilidade é o nosso papel aqui dentro de casa. Como é que a gente está fazendo dentro da nossa casa? Mas antes, o seguinte, está acompanhando aqui junto com a gente a Rita Ribeiro, lá de Guaíra, mandou uma boa noite. A Rita Lima, lá da cidade de Planalto, professora, junto com seu esposo Jássio, está nos acompanhando também. A Fátima está conosco também. A Sandra da Silva está acompanhando a nossa live. A Thelma Leixo está acompanhando. O Luan também está junto com a gente aqui. E tem alguma pergunta daqui a pouco da Rita aqui também, uma contribuição dela. Mas é o seguinte, como você falava, Chuba, detalha para nós um pouco mais aí sobre o seguinte, para a população entender de dentro da sua casa, quem está na cozinha nesse exato momento, quem cuida, quem prepara a comida, igual eu preparei a minha comida hoje, cuida dos alimentos. Qual que é a diferença do reutilizável, do reciclável, do descartável, do rejeito, do biodegradável, da coleta seletiva? Por que a gente fala isso? Porque quando a gente está falando disso, a gente está falando de uma destinação organizada a partir da nossa casa. Então, vamos começar por dentro de casa. Perfeito, vamos lá. Eu acho que antes de a gente citar, explicar cada assunto desse, é importante a gente comentar que hoje, até com dados fornecidos pela Secretaria de Desenvolvimento Ambiental, né, eu tive a oportunidade de trabalhar como coordenador das Centrais de Valorização e Educação Ambiental do município, então eu peguei alguns dados aqui do município de Toledo. Hoje, comentando aí, 142 mil habitantes, hoje temos uma geração, uma coleta específica para orgânico e rejeito, e uma coleta para seletiva, que são os resíduos recicláveis. Na coleta de orgânico e rejeito, eu tenho dado aqui que por mês são coletados e dispostos no aterro sanitário 2.697 toneladas. Então, se a gente fazer só um comparativo entre o número de população, a gente tem uma geração de 640 gramas de resíduos por dia, que eu, Thiago Chuba, na minha casa, estou gerando, né? Então, esse é o volume. Você falou ali de daqui a um tempo 190 mil habitantes Toledo ter, com a vinda aí do empreendimento imobiliário grande, enfim, a gente já sobe em 10 anos para 3.600 toneladas por mês, né? E aí um assunto interessante, Roberto, em 2017, se eu não me engano, Toledo estava com um projeto para a implantação de um novo aterro sanitário, né? E um dos estudos para a gente fazer esse projeto que você analisa a vida útil do empreendimento, né, do aterro, enfim, você faz a gravimetria. O que é a gravimetria? Você pegar os setores da coleta, então assim, passou o caminhão na casa do Chuba, ou passou o caminhão na casa do Aleixo, ele está em tal setor de coleta do município. Esse caminhão vai, despeja no aterro sanitário, a gente vai lá, faz o quarteamento, separa, pega essas sacolas, dessas sacolas dos munícipes, eu tive a oportunidade de abrir várias delas. Então você abre e aí você separa lá. Isso aqui é rejeito. Então, rejeito é o que a gente não consegue mais utilizar, processar nada. Então, vai aí fralda, papel higiênico, esses resíduos assim mais de sanitário, né? Aí a gente tem a outra fração, que é o orgânico. Então, vem todos o milho, pega resto de alimento, toda essa questão que consegue decompor. E a outra fatia são os recicláveis. E o interessante é que naquele estudo a gente teve aí que, por exemplo, pega 100% do que vai para o aterro, 40 e poucos por cento disso é orgânico
Ou seja, se cada um fizesse o processo de compostagem na sua casa, separasse ali, a gente teria, então, de 100 quilos, 40 quilos a menos não precisaria ir para o aterro. Ou seja, a gente economizaria recurso. Não só, na verdade, economizaria recurso nosso, né? Porque é o nosso recurso que vai para o investimento do município para fazer toda a gestão disso, né? A taxa de coleta hoje do lixo, do resíduo sólido do município, ela não bate as contas. Em virtude disso, a gente não tem uma educação ambiental. Aí voltamos para o rejeito. O rejeito é 26%, ou seja, de 100 quilos teríamos 26 quilos apenas. Isso é o que deveria ir para o aterro sanitário, né? Então, a outra fatia são os resíduos recicláveis. E é o que a gente consegue aproveitar. Então, também a outra porcentagem são os 25%. Então, a gente precisa melhorar muito, né? Mas veja bem, fazendo compostagem, ô Aleixo, nessa ideia que você falou, Chuba, lógico que tem economia, como você falou, tem economia sim, porque quando se faz compostagem em casa, e eu vi na cidade de São Paulo, tem um projeto de parques de compostagem, como é um grande centro, 24 milhões de habitantes, tem bairro lá que tem 6 milhões de habitantes, é muito grande, e não tem condições de chegar lá no aterro sanitário tudo. Eles fizeram os parques de compostagem. Cada caçamba de compostagem nesses parques tem a condição de colocar 10 toneladas de produtos orgânicos, que é o quê? Como São Paulo tem muitas feiras, joga tudo isso que sobra das feiras lá dentro, desses alimentos que sobram. As podas de árvore, joga tudo dentro também desse material de compostagem. Por que é economia? Porque, primeiro, é um material que vai deixar de ir para o aterro, de sobrecarregar, de superlotar o aterro. Primeiro que a gente sabe que o aterro tem manutenção permanente, não é algo que você só faz ele e depois deixa, então tem uma manutenção. Então você vai economizar o tempo de vida útil do aterro, menos lixo indo para o aterro, menos combustível sendo queimado pelos caminhões que coletam, né? Economia para o município, porque economizando combustível, economizando caminhão, economizando uma série de outros fatores, vai sobrar no final aonde? No bolso do contribuinte. Lá começa pela prefeitura e vai. Então você tem toda a razão quando você fala do incentivo de se fazer a compostagem dentro de casa. Sem contar que você vai gerar um adubo, né, Aleixo? Vai gerar um adubo que você pode usar, e aí depois a gente pode falar mais nesse sentido. O que tu acha, Aleixo, nesse sentido aí? Iniciar em casa, todos esses processos aí, quando a gente pensa na cadeia produtiva, né, dos resíduos sólidos, é óbvio que começa em casa. Então, algumas práticas são um pouco mais difíceis, né? A gente tem que levar em consideração, por exemplo, compostagem. É uma excelente prática, mas tem que cuidar o que separa, o que coloca lá dentro. Por exemplo, restos de alimentos já condimentados, salgados, eles vão influenciar negativamente na compostagem. O sal é um fator limitante para que ocorra a compostagem e que esse material converta-se em adubo. Então, assim, o que é ideal, né, para uma compostagem caseira e eficiente? Casca de alimentos, de vegetais, de frutas. Então, esse tipo de resíduo, ele tende a ter melhor a compostagem e a transformação disso em adubo, né? Então, o alimento, de uma forma bem simplista falando, é melhor que seja, se for descartado, né, melhor que não se desperdice alimento. Mas se for descartado, é melhor um alimento já condimentado, com sal, com adição de sal, de gorduras, é melhor que ele vá para os rejeitos. Ou seja, da porta para fora e o caminhão, né, da prefeitura que leva isso para ter. Mas cascas, folhas, né, de varrição de pátio, todo esse material é muito possível. Inclusive, nós temos alguns casos aqui, uns cases na região, em Assis mesmo, o pessoal já faz essa coleta porta a porta, obviamente orientando a população o que tem que estar nessa compostagem, nesse material. Eles levam isso para o local e fazem a compostagem e devolvem
para essas pessoas, para essas famílias que contribuem para esse projeto, devolvem parte desse material já em campo maduro, né? Então é excelente. Tem que fazer isso, tem que separar o lixo, utilizar, o pessoal fala, os alunos perguntam, né, os nossos estudantes perguntam, professor, mas eu não vou gastar mais água para lavar, por exemplo, uma lata de extrato de tomate? Qual que é o custo ambiental para isso? Ora, é a questão de aproveitamento, né? Você vai utilizar água no processo. Então, lavar a latinha ali e utilizar o máximo possível daquele material no alimento, na comida, já aproveita em 100% o material que você está pagando e ainda assim limpou já a latinha para poder descartar, né? Então, são práticas. A gente não precisa pensar no todo, né? Eu não consigo, moro num apartamento e não consigo fazer compostagem. Separar os recicláveis do material de rejeito já é uma boa prática, né? Já é um começo, porque no geral, né, se a gente pegar aí a grande maioria das pessoas, ou da população brasileira, não fazem isso. Então, essa talvez seja a primeira prática, separar o que é reciclável do não reciclável. E aí podemos ir evoluindo, né? O segundo passo seria realizar a compostagem de forma adequada, correta, em uma centena de vídeos nas redes sociais aí que mostram como fazer, né, qual é a camada de material orgânico que tem que colocar, de solo, água, né, para que ocorra o processo de forma adequada, gere um adubo e não só uma decomposição, que vai dar mau cheiro e tudo mais. Então, esse é o processo natural ainda, né, Aleixo? Desculpa. Esse é o processo natural ainda. A gente tem o processo de vermicompostagem, né, que é a utilização de minhocas para acelerar esse processo de degradação aí, decomposição, né, dos resíduos orgânicos. Inclusive eu conheci um projeto, Chuba e Aleixo, chama-se Composta Santos. É um projeto que tem na cidade de Santos. Eles construíram caixas de compostagem e estão levando nas escolas. Então, aquilo que sobra do preparo das merendas, né? Quando voltar às aulas, né? Lógico. Mas esse projeto já vem acontecendo há um bom tempo lá. Então, nas escolas, as caixas de compostagem, elas são grandes, nas associações de moradores de bairro e em algumas praças. Então, tem uma destinação. E nesses parques lá em São Paulo, que é grande, então tem pessoas que estão destinadas justamente a cuidar somente dessa parte lá, né? E aí é o seguinte, Chuba, nós temos que voltar lá naquela pergunta que eu fiz, que eu acho que nós complementamos uma parte, para que as pessoas entendam essa diferença, Aleixo, do reciclável, daquilo que não é reciclável, daquilo que é rejeito, porque muitas vezes a gente coloca algumas coisas nessa parte do reciclável para coleta seletiva e não é. Então, o que é a separação correta dentro de casa? Ok. Bom, reciclável é um produto que tem condição, que tem potencial de se transformar em um novo produto, né? Então, por exemplo, eu pego uma garrafa de refrigerante, uma garrafa PET, e ela pode ser transformada, né, em um outro recipiente, em uma outra garrafa, em uma vassoura, enfim, qualquer outro produto que tenha material plástico. Mas ocorre a transformação, isso é reciclável, né? O reutilizável seria a melhor situação. Muito embora nós temos aí aí aquela questão que eu falei lá no início de praticidade, de vida corrida, né? O reutilizável seria, por exemplo, a garrafa de refrigerante retornável, né? Que você consegue ter a mesma utilização para aquele produto. Orgânicos, em suma, são materiais que têm a condição de ser compostados, de ser convertidos em adubo orgânico, né? E aí só tem essa questão aí do sal, que é importante, que ele é um fator limitante, mesmo, obviamente,
Obviamente tem tecnologias para isso, empresas maiores, mas assim, de forma domiciliar, em casa, é um pouco mais difícil. Então, para os orgânicos, seriam a destinação adequada, sim, compostagem. Rejeitos, nós estamos falando de restos de alimentos, né, que naturalmente não tem como fazer ou armazenar isso em casa. Resíduos de papel higiênico, absorvente, fraldas descartáveis, que tem material contaminado, né, material com contaminantes biológicos, inclusive, que podem, inclusive, ter aí a propagação de doenças. Então, esses seriam os rejeitos, que seriam a melhor fatia de tudo isso que nós produzimos no dia a dia para ser destinado para um aterro sanitário, né? Ou para um aterro controlado, ou para um lixão. Depois a gente faz melhor a definição disso. O que mais, Roberto? Você perguntou? Rejeitos, reutilizável, reciclável, orgânicos? A destinação de pilhas, por exemplo, de lâmpadas, né? Eu acho que o que trabalhou lá dentro do aterro teve experiência. Só antes, deixa eu complementar, a gente falou dos recicláveis aí, né, dos orgânicos, em especial os resíduos recicláveis, né? Hoje a gente fala que todo resíduo reciclável ele tem potencial de ser transformado em algo novo, então você passa por um processo químico ou um processo térmico, enfim, ele volta a ser um produto novo. A questão é que alguns tipos de resíduos não são de interesse de fabricante. Por quê? Porque daí você gasta mais para retornar ele, reciclar ele, do que para você aterrar. Então, no Brasil, o aterro, a condição de aterrar um resíduo ela é bem mais barata do que você processar e transformar ele e fazer a economia circular e retornar na cadeia, né? Então, assim, temos um exemplo em Toledo, qual eu tive a oportunidade de estar à frente ali, né, por algum tempo. Se passa a sacolinha do Cheetos, que é o BOPP, aquele plástico metalizado, passa a bandeja PET. Por que passa esses resíduos? Hoje, não se tem, mas não tem pessoas que recolhem. É uma exigência, entra até na questão da logística reversa de resíduos, ou seja, a obrigatoriedade dos fabricantes de recolher esse resíduo, né? Mas não acontece, sabe? Por exemplo, a PET. Se a PET, a bandeja PET, misturar com qualquer outro tipo de plástico, que na hora de você fazer a extrusão lá e gerar o granulado para ele voltar num processo novo, ele for contaminado, porque assim, o PET tem uma temperatura diferente de extrusão de outro tipo de material. Ele vai queimar e não vai conseguir reaproveitar esse resíduo. Então, essa é a dificuldade, né? Mas qual a orientação que eu tenho para passar para todos? É que continue, independente se ainda não se tem alternativas de fazer com que esse resíduo volte para o processo industrial, enfim, que continue separando, porque a legislação ela foi aplicada, ela vem tendo aí atualizações, ela tem uma exigência nova de cobrança. Até tive a oportunidade de participar do grupo R20, né, que é o grupo do estado, aí, dos principais municípios do estado, e se debate ferreamente essa questão dos resíduos, da logística reversa, que é a obrigatoriedade das indústrias receber isso. E aí a gente entra na questão da logística dos pneus, lâmpadas fluorescentes, e por aí vai, né? Mas no simples da coisa, as embalagens, teve uma associação, não me recordo agora qual que é o município, mas ela juntou todas as embalagens de Cheetos, né, que tinha algumas marcas específicas, Paraty, se eu não me engano, Cheetos e tal, e quantificou isso do que entrava na Associação dos Catadores e foi lá judicialmente notificou a fabricante, falou, ó, temos aqui tanto de embalagem, isso é de vocês, CPF tal, CNPJ tal, eu quero tantos reais por embalagem. É obrigatoriedade de vocês vir recolher, sabe? Então, é essa questão que a gente tem que trabalhar com as pessoas, né? Tanto para lâmpada, para pilha, bateria e pneu, por aí vai, né? Só fazendo uma abrindo um parênteses aí, já que o Chuba falou de logística reversa. O Brasil entrou nessa discussão ambiental na década de 90, né? Tivemos aí o primeiro evento da ONU, que foi a Eco 92, ou Rio 92. Até então, o Brasil bem caladinho. Tem coisas que acontecem no nosso, ou que chega até o nosso dia a dia, que a gente não tem nem noção de onde veio isso. Então,
Nós estamos falando, por exemplo, essa questão de separação de lixo, tiveram vários pilotos, vários. No Paraná, o primeiro foi em Curitiba, com o Câmbio Verde, que chegou até Toledo, inclusive. Né? Nós tivemos aí na década de final de 90, o Câmbio Verde, que era aquela troca do material reciclado para o... e aí trocando por cesta básica, por vale transporte, enfim, teve o chamado Câmbio Verde. Ao longo do tempo, então, isso deriva de onde? Deriva dos pactos internacionais que nós assinamos. Nós somos signatários. Então, lá na época 92, surgiu a Agenda 21, um documento gigante e que, dentro da Agenda 21, embora não tenha escrito lá como cada município tem que fazer, mas existe uma programação de como nós vamos tratar esses temas e esses assuntos. Então, evoluiu dos pilotos, teve vários tipos de pilotos. Toledo chegou recentemente com o PEV, que é o posto de entrega voluntário, esses containers que a gente vê espalhado aí pela cidade, mas é algo que fora do Brasil nem se fala, mas mesmo aqui no Brasil, a gente já tem isso há mais de 20 anos sendo utilizados. Então, ao longo do tempo, é isso que eu digo que foi evoluindo, sabe? A questão da educação ambiental para a gestão ambiental. Logística reversa, nós temos vários casos de sucesso. O primeiro deles é a logística reversa de embalagens de agrotóxicos. Então, isso está muito bem estruturado. Né? Nós temos a Ardef aqui em Palotina, que é a associação que trata, recolhe esse material, acondiciona, deixa ele pronto, faz inclusive a comercialização dele. Depois eu quero falar um pouco de valores, de quanto custa para venda, para comercialização disso, e aí a gente já tem respostas para, por exemplo, por que a gente vê plástico na rua, papel na rua, e não uma latinha de alumínio na rua. Então, a logística reversa começou lá com a embalagem de agrotóxico, pilhas e baterias, as baterias celulares. As empresas elas são obrigadas, dentro da sua produção, a um percentual disso elas recolherem. Pneus é uma outra realidade. Hoje, se você vai trocar pneu, por exemplo, a própria empresa que está te vendendo, ela já pede se você quer deixar os antigos, e assim funciona também com baterias, e ela te dá um descontinho, justamente porque ela vai dar um destino adequado para aquilo, porque os fabricantes eles têm a obrigatoriedade de fazer a logística reversa. E com isso, a gente vai vendo algumas mudanças de comportamento, que reflete em nós, consumidores, mas é um comportamento que as empresas vão colocando. Então, por exemplo, Coca-Cola, há uns 2 ou 3 anos, mais ou menos, voltaram aí as garrafas de vidro. Elas tinham desaparecido do mercado, sumiram. É muito mais prático, você não precisa ficar lembrando mais tempo, passou no mercado, comprou, pegou para casa e está tudo certo. Mas, indo para essa chamada, nós chamamos isso dentro da gestão ambiental de responsabilidade no pós-consumo. Por quê? Até então, o fabricante produz, distribui para os atacados e varejistas e o bel prazer da natureza, ou seja, fica para o governo municipal, fica para a sociedade cuidar disso. Então, a gente está vendo um processo inverso, de ter uma cobrança dentro das nossas leis ambientais, uma cobrança para o produtor. Isso tende a dar uma reduzida e melhorar um pouco essa questão da geração diária, aí, que o Chuva falou de 600 gramas dia. E ainda está bom, porque tem alguns municípios aí que é muito maior a produção diária. Olha só como o tempo voa. Já estamos com 39 minutos de conversa, né? E aí nós temos algumas coisas aqui que eu quero entrar nesse assunto, que é o quê? Primeiro que eu percebo que dos últimos 10 anos para cá, as pessoas, a sociedade tem evoluído muito nessa consciência da separação do lixo. E eu tenho certeza que nós vamos melhorar muito daqui para frente ainda esse processo de conscientização, porque o mundo clama por isso, o planeta Terra clama por isso. E, Aleixo, eu vi um estudo da CELURB, que é o Sindicato Nacional das Empresas das Limpezas Urbanas, que diz que o custo para tratar a poluição produzida pelos lixões
ele pode ser até 34 vezes mais caro do que fazer a destinação correta em um aterro sanitário. Então, de trabalhar a coleta seletiva, esse processo. E aí o seguinte, você que tem uma empresa consolidada no ramo de perícias, de laudos, que atua no segmento, e é um estudioso da área, sabe muito bem que os aterros sanitários são obras muito complexas, ela exige uma aplicação de tecnologia, é uma exigência grande de manutenção, da fiscalização, do cuidado, é uma análise permanente sobre os impactos que acontecem ao meio ambiente, isso é contínuo para a disposição dos resíduos, para que não contamine os lençóis freáticos, os mananciais, o aquífero Guarani, por exemplo, que passa aqui embaixo, né, da nossa região. A vida que existe em torno dos aterros também tem todo um cuidado que necessita um investimento contínuo, né? E para a gente ir entrando agora nessa questão do aterro sanitário, propriamente dito, e aí eu queria também ouvir um pouquinho o Chuba, assim, que teve essa experiência. Como é que está a realidade do nosso aterro hoje? Você, Aleixo, também, que levou e leva muitos alunos lá, né? Para a população que está assistindo a gente, como é que é a realidade hoje? Com cooperativa de catadores, como é que funciona a coleta do chorume, por exemplo? Tem transformação de biofertilizante? Não tem? A capacidade? Como é que está essa organização dos rejeitos, do material orgânico, dos entulhos de obra, não sei como é que chama isso, né? Para fabricar peixe. Resíduos de construção civil. Isso. Antes do Chupa falar, então, da realidade de Toledo, então, só para deixar claro a diferença entre aterro sanitário, aterro controlado e lixão, né? Então, nós temos aí as extremidades. Aterro sanitário é a melhor prática. Por quê? Primeiro, tem-se o controle, pelo menos de uma forma, não 100%, mas tem-se o controle da poluição causada. Então, são valas também, né? São estruturas em que recebem impermeabilização. Então, ou seja, o chorume, esse material que vai decompondo, ele não vai penetrando no solo, o que ocorreria com as outras duas situações, né? Tanto o lixão e quanto o aterro controlado. Então, tem a impermeabilização, tem o controle de emissões atmosféricas, ou seja, na medida com que esse material vai sendo depositado, ele vai decompondo, e essa decomposição produz gases, metano, que poderia sim ser utilizado de alguma forma aí como produção de energia, mas aí é uma outra conversa, uma outra tecnologia, a gente ainda está trilhando um caminho para isso. Mas, de alguma forma, concentrar esse gás e queimar, ele já é menos poluente do que só liberar esse gás para a atmosfera. Controle de captação, né, desse chorume e tratamento do chorume para posterior despejo aí nos corpos hídricos, né, em rios, córregos e tudo mais. Então, é uma situação o aterro sanitário ele tem mais controle dessas emissões de poluentes. O lixão está na outra extremidade, né? É uma vala a céu aberto, não tem cobertura, não tem impermeabilização, não tem controle de gases, não tem controle de vetores que eventualmente vão animais, né? Enfim, que chegam até a indústria de alimento nesses locais e acabam levando doenças aí para fora dessas áreas. E o intermediário seria então o aterro controlado, né? Que, assim, não é a melhor prática, é o mais comum, é o mais usual em todo o país. E a grande diferença dele para o aterro sanitário é que ele recebe cobertura, né, após o fim da vida útil daquele local, mas não tem controle de chorume, não tem tratamento de chorume, não tem controle das emissões atmosféricas, né, do metano, por exemplo. Então, a melhor prática, aterro sanitário. Prática intermediária, aterro controlado. E a pior prática, que hoje
aproximadamente aí 40-45% dos municípios do Brasil utilizam o velho e conhecido lixão. Beleza. Chuba. Eu acho que eu posso trazer um pouquinho não só da realidade de Toledo, mas dos municípios do Paraná como um todo. Eu tive a oportunidade de trabalhar no Plano Estadual de Resíduos Sólidos, né, do Paraná, do estado. E aí, se tratando de aterro sanitário, aterro controlado, lixão, né, muitas das licenças ambientais e dos locais que a gente chama e que a gente vê que tem uma concessão para aterro controlado, esses locais já tem um perfil de lixão, né? Então esse controle assim não existe. Eu costumo dizer, ou é lixão ou é aterro sanitário, né? Porque existe a contaminação de fato. Toledo, sinceramente, Toledo é uma cidade anos-luz, tá? Toledo é o primeiro município do estado do Paraná que tem projeto executivo para aterro de resíduos da construção civil, que tem uma lei específica para receber um aterro municipal para fazer isso, né? Claro que daí a gente tem aquele empecilho do recurso financeiro, né? Então cabe aos gestores buscar financiamento. Eu sei que o município já tem essa conversa adiantada, já tem um sinal de recurso disponibilizado aí para investir nisso. Então assim, o pequeno gerador, ele pode ir lá, levar o seu resíduo da construção civil, tanto no ecoponto, quanto no aterro local de recebimento. Esse resíduo da construção civil vai ser triado ali de acordo com as classificações. Aí a gente já entra numa nomenclatura bem diferente dos resíduos sólidos urbanos, né? Que o resíduo, o RCC, ele tem uma resolução específica, classe A, B, C e D, né? Uma questão delicada. E voltando do aterro sanitário de Toledo, hoje ele recebe os resíduos que são os rejeitos da cooperativa, né? Então pensa aí, hoje Toledo, tanto na coleta porta a porta quanto na coleta containerizada dos resíduos recicláveis, em média são 160 toneladas que vão lá para o processo de triagem. Parte disso está contaminado, parte disso, por falta de educação ambiental, tem outros resíduos que não são os recicláveis que deveriam estar lá, isso também acaba indo para o aterro, né? Essa porcentagem, juntamente com o orgânico e o rejeito que vem das casas, vai para o aterro sanitário. Toledo hoje encontra-se operando em camadas acima do que foi projetado para a vida útil do aterro sanitário, né? Isso, de fato, refere-se à questão da gestão. Não sei se é do conhecimento, mas, assim, resíduo volumoso, por muitas vezes indo para o aterro sanitário, que não é o local adequado para ele, resíduo volumoso entra na classificação da RCC, ele acaba ocupando muito espaço, né? E aí você perde vida útil. Hoje Toledo tem, do lado da área do aterro sanitário, tem 2 antigos lixões que foram encerrados, né? Então existe um projeto de você isolar a área, ou seja, você começa uma base e o aterro começa a subir a partir desse processo, a partir desse antigo lixão. Então você acaba que impede com que a água da chuva continue infiltrando no solo e contaminando o lençol freático, né? Toledo hoje tem um plano de recuperação de área degradada já meio que definido para essa área de lixão que está próximo, para recuperar esse espaço e você poder utilizar como aterro sanitário, né? Toledo também é o único, acho que o município do estado do Paraná que tem uma licença de instalação já concedida e só falta um recurso, certo? Para construir um novo aterro sanitário. E daí tem já em projeto a captação desse biogás de aterro, que tem potencial gigantesco, né? Para você gerar energia a partir disso. Você tem uma estação de tratamento do chorume, e você faz esse tratamento e você tem uma outorga para disposição no rio, ou seja, uma autorização para lançar esse chorume tratado, sem contaminantes no corpo hídrico, né? Então, eu acho que Toledo é uma cidade que eu tenho orgulho de morar e de saber que a gestão aqui, por mais que a gente tenha alguns empecilhos, ela tá à frente de vários municípios aí do estado do Paraná. É verdade, Aleixo, verdade, Chuba. Tem uma questão cultural trazida aqui em Toledo, que vem avançando, dentro de todas as gestões que passaram pelo município e pela atual, que vem cada vez avançando mais. Eu acompanhei, desde 2011, 2010, os debates que já faziam
para a questão do biogás, né? Então, eu acho que nós estamos, sim, muito à frente e nós temos como avançar muito. E aí, é o seguinte, gente, nós já estamos aí quase uma hora, né? E a gente tem que ir encerrando, mas não tem como a gente não deixar de falar sobre alguns cases de sucesso no mundo que vale a pena as pessoas que estão nos assistindo que podem pesquisar depois. Por exemplo, a cidade de São Francisco, na Califórnia, nos Estados Unidos, ela definiu uma meta muito ambiciosa que pretende, não sei se já conseguiram agora, em 2020, zerar a remessa de resíduos sólidos nos aterros. Eu sei que já estava em torno de 80%, 90% já tinham atingido. Os Estados Unidos, ele é um país que talvez seja o país que mais consome. Tendo em vista disso, é o que mais produz lixo também. E aí eles têm umas iniciativas bem louváveis, inovadoras aí, que podem servir de inspiração para Toledo, para o estado do Paraná e para o mundo, quando se trata de evitar o envio dos resíduos sólidos, dos resíduos num todo, para os aterros, e buscar a não geração dos resíduos. Ô, Chuva, desde 89, para você ter uma ideia, a Prefeitura de São Francisco ela está investindo nessa educação ambiental, que envolve a população, envolve os comerciantes, envolve as crianças na escola. Começou lá fez um papel completo. E a separação do lixo, por exemplo, e as técnicas de reciclagem, elas sempre estiveram entre os conceitos transmitidos. Em tudo que se fala, trabalha a questão da sustentabilidade de São Francisco. Só que, ao mesmo tempo, a cidade investiu muito em pesquisa, em novas tecnologias, que permitam o reaproveitamento desse material descartado. Aí lá foram implantados, por exemplo, programa de incentivo econômico para quem recicla, o Aleixo falou alguma coisa antes, sacola de plástico, por exemplo, foi retirada de supermercado, de tudo, né? O lixo orgânico, ele passa total por uma compostagem. E aí, lembrando que São Francisco não é uma cidade pequena. São Francisco hoje, se eu não me engano, está em torno de 900 mil a 1 milhão de habitantes. E alguns relatos que eu vi que toda a frota de táxi de São Francisco é abastecido pelo biogás. Então, o aterro, quando ele é enterrado, ele dá prejuízo, ele não dá lucro. Mas quando se sabe aproveitar, investindo em tecnologia, ele, no caso de São Francisco, está dando lucro, sim. E qual que é os exemplos que vocês têm aí de outros lugares, por exemplo, que a gente pode usar como exemplo e deixar como caminhos a ser pavimentados por Toledo? Eu acho que eu posso contribuir um pouquinho aí. Inclusive, a gente tem um exemplo em Toledo, né? A questão financeira é o que talvez impede a viabilidade de empreendimentos como esse que vocês estão em São Francisco, né? Também outro ponto é a continuidade de gestão, né? A continuidade política, ou seja, hoje a gente encerra um governo, para um planejamento e começa do zero. Trocou o governo, é outro planejamento. Para a parte de resíduos em Toledo, uma gestão é lixo útil, outra gestão é tô reciclando, confunde a população, a gente não segue uma linha de raciocínio, a gente não segue uma política ambiental adequada e que de fato a gente consegue atender os munícipes, né? Mas assim, voltando na viabilidade de empreendimentos como São Francisco, de você separar tudo, né? Para você viabilizar uma planta, por exemplo, de unidade de tratamento mecânico biológico do resíduo, que é o quê? Só do que vem da coleta orgânica e rejeito, que é aquela fração dos 20 e poucos por cento de reciclável, orgânico, enfim, você tem um sistema de rasga-saco, prensa, você tira chorume, você separa resíduo orgânico, você separa o reciclável. Então, em cima disso, existe um projeto em Toledo, mas por que não se viabiliza? Toledo não gera resíduo suficiente para você adquirir uma planta como essa, né? E aí você depende de investimentos, você depende de ações consorciadas, que é até uma premissa da Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? Então, são vários fatores que acabam influenciando com que a gente não vá. Toledo poderia muito bem fazer uma unidade de tratamento mecânico biológico, mas o recurso viria de onde? Será que o munícipe estaria disposto a pagar por esse tratamento?
aumentar a taxa de coleta do lixo da sua residência, enfim? Será que a taxa cobrada hoje no município está adequada com o que eu gero? Entende? Então, hoje Toledo, o grande gerador, no supermercado, paga por metragem quadrada. Minha casa eu também pago pela metragem quadrada. Será que a gente não pode alterar isso e relacionar com o consumo de água? Ou seja, eu sou um grande gerador, eu faço consumo de maior quantidade de água e, consequentemente, maior geração de resíduos. E aí a conta pode talvez fechar, né? A gente consegue viabilizar uma nova gestão, a gente consegue reestruturar uma coleta, certo? E depois de passar por uma unidade de tratamento mecânico-biológico, o resíduo aí sim ele tem potencial para você tanto gerar energia quanto você fazer o biogás, aí você purifica e traz pela usina, faz o uso de biometano, separa o CO2 e consegue comercializar para indústrias, hospitais que utilizam isso como subproduto, né? Então, existe alternativa sim, acho que temos que deixar de lado essa vaidade política e dar continuidade em boas ideias, né? Eu acho que essa é a opinião minha, essa é a visão que eu tenho de prosperidade aí, tanto para Toledo quanto para os outros municípios. Oh, muito bom mesmo, gostei da tua fala. Bom, Aleixo. Sobre esse aspecto, né, do que a gente pode melhorar, nós temos, assim, novamente eu volto lá no início da nossa conversa, que é como a gente trata em casa. Como o Chuba disse, não dá para a gente pensar numa coisa, né, mirabolante, nós temos outras prioridades. Um país como o nosso, em que pessoas passam fome, em que a segurança está precária, a saúde é ruim, a prioridade é outra. E é fato, mesmo eu trabalhando com a área ambiental, eu entendo que as prioridades são outras. Obviamente não dá para esquecer e deixar de lado. Então, tem que se partir do simples, tem que se partir daquilo que a gente consegue fazer no dia a dia, né? Então, não é possível uma mega planta dessa de tratamento, de separação, de efluentes, de emissões atmosféricas, produção de biogás. Vamos fazer o mais simples, vamos melhorar o que temos. Hoje, de uma forma geral, aquilo que a gente produz tem pouco valor agregado, a grande parte, né? Eu sempre, até muitas vezes eu saía com estudantes, estava lá com uma latinha de alumínio na mão, de cerveja, de refrigerante, enfim, muitas vezes, e proposital, né? Eu jogava no chão. E aí, só para causar mesmo um espanto, né, da moçada com isso. E eles perguntavam, professor, né? Professor de biologia, professor de gestão ambiental, jogando uma latinha no chão, uma latinha de alumínio ela não vai parar mais do que 10 minutos no chão. Por quê? Porque custa 4, 5 reais o quilo. O mesmo acontece, por exemplo, com um produto que a gente utiliza bastante, que são aquelas caixinhas de longa vida, seja do leite, de extrato calmado, do leite condensado, enfim. Aquilo custa 7, 8 centavos o quilo. Então, uma cooperativa de catadores desses materiais recicláveis, ela é uma empresa, sobretudo, é uma empresa. Então, o foco está direcionado para aquilo que tem maior valor econômico agregado, isso é fato. Então, hoje, a média nacional, isso é média nacional, não sei se isso se aplica em Toledo, a média nacional é R$10,45 por habitante, isso é investimento global para a gestão de resíduos sólidos. R$10,40 por habitante por mês. É pouco. Como o Chupa disse lá no início, não paga a conta. Nós precisamos de mais investimento, né? Porque senão a gente vai continuar nas usinas de triagem, por exemplo, né? O que nós temos aqui em Toledo não é uma usina de reciclagem, é uma usina de triagem. Todo o material que ele é recepcionado, chega da nossa casa lá próximo ao aterro municipal, ele vai sendo triado, ele vai sendo separado, formando blocos de cada material e ele é vendido. Então, o foco, naturalmente, como empresa, está indo onde dá mais lucro. E aquilo que não tem tanto valor econômico agregado, vai ficando. Vidro é muito baixo,
preço pago por quilo, por tonelada. 3 centavos o quilo. 3 centavos o quilo. É muito baixo. Então, é uma questão assim, é investimento. É investir em pessoas. É dar uma condição digna de trabalho também. Né? Porque quando nós falamos de catadores de material reciclável, comumente eles são confundidos como lixeiros. Né? Não, eles são trabalhadores. São trabalhadores que separam o material reciclável. Não são lixeiros. Não são pessoas que estão lá, né, revirando o lixo. Então, nós temos que mudar um pouco, claro, a nossa mentalidade, transformar lixo em resíduo, porque é apenas uma terminologia, mas, sobretudo, ele dá uma condição mais digna de trabalho de quem está no dia a dia para isso. Então, tem vários cases, né? Se a gente falar, né, aqui do Brasil, por exemplo, Curitiba é uma cidade que tem uma boa gestão também dos resíduos, mas eu fui pesquisar um pouquinho para trazer aqui o que tinha de mais novo. Jaboatão dos Guararapes, lá em Pernambuco, né, quando a gente fala muitas vezes que lá no Nordeste os recursos são mais escassos, mais limitados, né, receberam em 2019 como o melhor programa do mundo, do PNUMA, que é o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o melhor programa do mundo em gestão de resíduos e, sobretudo, emprego digno. Né? A gente não pode confundir, não pode colocar aquelas pessoas que estão trabalhando lá em condição insegura, né? Manipulando aquele material que tem também contaminantes. E lá, mundo afora tem muita coisa, né? A gente nós estamos ainda entendendo como funciona isso, e claro, a nossa realidade é diferente. Né? Nós temos ruas, não é o caso de Toledo, mas em favelas no Brasil, que o caminhão não consegue entrar. Como que vai ter coleta de lixo e seletiva ainda? Muito pior. Então, nós estamos num processo de construção, de melhorar, de ampliar, mas tem que ter investimento. O investimento tem que ser público e principalmente em pessoas, é o que vai fazer toda a diferença. Né? Por exemplo, alguns países europeus, quando a gente está falando de 79 milhões de toneladas por ano produzidas no Brasil, que foi o acumulado de 2019, e a gente não sabe o que fazer com isso, quer dizer, ainda é uma interrogação, é um problema. Alguns países, como Bélgica, como a Holanda, compram resíduos de outros países, porque é a única forma de produzir energia. Então, composta por aquele material, produz biogás, transforma em adubo orgânico e produz energia elétrica, né, através de motogeradores. Então, assim, enquanto alguns países estão vendo no lixo ou nos resíduos um nicho de mercado, uma oportunidade de obter uma energia mais limpa, a gente tem um imbróglio, temos um problema que estamos aqui hoje discutindo para melhorar isso. Verdade, Aleito. Eu tenho um exemplo, inclusive, tem alguns municípios aí que eu já vi a ideia acontecendo, por exemplo, na valorização dos trabalhadores que trabalham na coleta seletiva, por exemplo, com carrinhos elétricos, né? E isso é um cuidado com o trabalhador, a valorização do trabalhador. A gente tem que pensar muito nisso quando também pensa a questão da cooperativa. Então é o seguinte, Chuba, o Aleixo, nós chegamos a 1 hora de conversa, tem muita coisa ainda para a gente conversar. Vamos marcar uma outra live, porque é um assunto extremamente importante, principalmente nesse aspecto sustentável, de olhar com perspectiva de presente, fazendo um recorte do que já aconteceu e olhar para o futuro. E o seguinte, vocês que estão acompanhando aí, no sábado agora, eu convido vocês também para acompanhar uma live que nós vamos falar sobre as técnicas de compostagem e programas que deram certo pelo Brasil na linha da compostagem. E quem vai estar comigo aqui é o Simão Pedro, foi deputado estadual por 3 mandatos e foi secretário de serviços do governo do prefeito Fernando Haddad na cidade de São Paulo, uma cidade de 24 milhões de habitantes. E o Storio também, que tem uma... O Oswaldo Storio, ele tem uma
uma caminhada longa dentro dessa questão dos aterros sanitários, mas o aterro sanitário nós falamos hoje, e nós vamos falar agora de práticas dentro dos municípios que deram certo. Chuba, voltou aí, caiu, né? Eu quero te agradecer imensamente por ter aceito o nosso convite, da gente bater esse papo. Eu aprendi muito com você. Ale, obrigado. É sempre muito bom conversar com você, a gente sempre aprende muito. Eu aprendi muito com os dois aqui hoje, e eu tenho certeza que a gente vai poder formular ideias para dialogar ainda mais no avanço do nosso município de Toledo, pensar ideias. Pessoas como vocês precisam estar pensando, precisam estar junto na construção desses planos, e que não seja mudado de governo a governo, que seja algo permanente, como você falou, Juba, igual o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, que completam 10 anos. Ele tem que ser algo permanente, amor, né? E que a gente vai de tempo em tempo. Obrigado, viu, gente? Valeu, Roberto. Obrigado pela oportunidade. E é isso aí, concordo plenamente. Essa é uma questão, as políticas públicas elas têm que ser contínuas. Essa quebra de 4 em 4 anos realmente causa um atraso muito grande, né? E muitas vezes é por puro a questão de dar uma cara nova para algo que que é igual, que é o mesmo, né? Então, continuidade é extremamente importante, porque a gente aprende com aquilo que foi bom, descarta o que foi ruim e melhora, e evolui, ok? Obrigado pelo convite, obrigado a todos aí que estão assistindo e participando, e estamos aí. Show de bola, gente. Um abraço. Obrigado, Rita. Obrigado, Thelma. Obrigado, Daiane. A todos que estão nos acompanhando, os que compartilharam a live. E que a gente possa tão logo aí se encontrar novamente na proteção de Deus. E tenha uma boa noite, tenha um bom descanso e um final de semana abençoado. Até mais, gente. Valeu. Até mais.